Eu vou chamar também ao palco agora, gente, que ele, que é natural de São Paulo, é escritor e psicanalista e palestrante. Até o momento, ele publicou 92 livros para crianças, jovens e adultos. Gente, é muito livro. Eu não sei se eu bebi d'água disso a vida inteira. Tá bom. Alguns livros dele já foram traduzidos para a língua inglesa. O êxito do seu trabalho se reflete na participação das grandes bienais e feiras de livro do Brasil. É requisitado para palestras no Brasil e no exterior, falando em escolas, universidades e centros espíritas. Então, com vocês, Adeilson Salles. Fique à vontade. É mais confortável. Gente, eu queria saber, quem aqui já leu algum livro do Adeilson? Levante a mão. Olha que maravilha, todos. Olha ali. Você tem um fã, Adeilson? Vai pegar autógrafo Você tem depois. vários fãs. Vários fãs. Além deles, temos por último, e vou apresentar ele por último, porque hoje eu apresentei ele Você por já último está de íntimo, novo. né? Já é É brodinho já. truta. Ele já é amigão meu. São Paulo, ele. É? Lá eles falam truta, não é? Aí, ó, tá vendo? Tô vendo, hein? Ele que se diz ser curioso por natureza. Ele é formado em gestão e psicologia positiva e escreveu um livro chamado Propósito de Vida para os Jovens. Então eu convido ao palco Júlio Sena. Bom, gente, então com vocês, os três, o palco é de todos vocês, tá? Acho que ficou por minha conta, né, Deus? Bom, o senhor Adeilson fala, é um grande escritor, né, então, é o mais famoso, né, Júlio? Então tá bom. É um prazer estar aqui, né, um tema instigante e diferente, né? Eu brinco que toda hora eu precisava de olhar a frase de novo. Não, peraí, né? Qual é a parte que me cabe das lágrimas que eu choro? E o que me veio à mente o tempo todo, desde a primeira vez que eu li a frase, é tudo. Tudo. A lágrima é minha. Né? Ah, mas é por isso, é por aquilo, é por outrem, é por outra pessoa. Não interessa. A lágrima é minha. Se ela se originou num momento de dor, de desprazer, de dissabor, seja com quem quer que seja, o olho que está chorando é o meu. Se o olho é o meu, se aquele sódio, aquela água, aquela proteína é minha, a responsabilidade é minha. Não estou dizendo culpa, né? Nós aprendemos com Jesus e melhoramos essa ideia com Kardec de que o que interessa não é culpa. Dane-se. O que interessa é de quem é a responsabilidade. Tá? Sartre já disse isso, né? Um ateu de marca maior, mas as pessoas que conviveram com ele diziam que era uma pessoa extremamente gentil, bonachona. Quem conviveu com ele, ou seja, né, era aquele tipo de ateu que era gente boa pra caramba, né? Tinha uma conduta de gentileza cristã. Mas o Sartre dizia isso, né? Não interessa o que fazem comigo, interessa o que eu faço com aquilo que foi feito. E essa ideia é extremamente cristã, né? É seguir adiante. E nós vivemos uma época em que o choro ele é totalmente desencorajado. A tal ponto, Deus deve ver isso no consultório também, né? Eu sou psiquiatra também, sou neurologista e psiquiatra. E eu acho tão interessante que muitas vezes as pessoas começam a chorar no consultório, né? A gente vê isso o tempo todo, eu trato isso, né, o tempo todo. E eu acho tão interessante, as pessoas viram para mim e pedem desculpa porque estão chorando no consultório. Ai, doutor, me desculpa e tal. E eu, para deixá-las à vontade, eu falo assim, poxa vida, se você não tiver liberdade para chorar aqui comigo, nós não vamos adiante. Você tem que ter liberdade de se despir aqui comigo.
Nós vivemos um mundo, e isso não é novo na história da humanidade, diga-se de passagem. Nós vivemos um mundo em que é muito aberto, né? O mundo das redes sociais, em que nós temos que nos mostrar extremamente ativos, alegres, né? Em que ser triste, em ficar desanimado, né? Você tem que ter sangue nos olhos o tempo todo, né? Aquela coisa, você tem que estar alegre, feliz o tempo todo. E se você não estiver feliz e alegre, acorda às 5 da manhã, tome um banho frio e se prepare para matar o leão do dia. Esse é o mundo das redes sociais. E isso não é humano. Não estou dizendo que é para a gente ir para o Instagram e chorar, entrar no Facebook e ficar chorando, não é isso. Mas a gente tem que se permitir chorar. Tá? Não interessa de onde vêm essas lágrimas, não interessa o porquê que você chore, mas é importante inicialmente chorar. Chore, recolha-se e chore. Tá? Busque alguém com quem você possa chorar, mesmo que seja um profissional. Tá? Muitas vezes a melhor pessoa realmente é o profissional. É alguém isento, né? Alguém que não vai te culpar por nada. E após você chorar, após você desabafar, que é um processo extremamente saudável, ficar triste, gente, a tristeza poxa, acho que todo mundo conhece o filme da Disney, né? É uma das emoções mais básicas que existe, é a tristeza. Ela faz parte. A tristeza vem, né, o choro vem como uma forma de metabolizar e de amadurecer. Ninguém se torna maduro se não ficar triste, se não chorar. Daí a analisar as lágrimas é uma coisa muito diferente. Cada um, só você pode analisar as suas lágrimas. Você e Jesus. E o Pai. Os três. Mas ninguém pode analisar as suas lágrimas. Porque é muito interessante quando nós lemos em Emmanuel, né, falando a respeito das lágrimas, né, que aquela lágrima que nasce do desespero, ela é infrutífera, mas aquela lágrima que nasce da dor, do sofrimento, assim, né, é uma lágrima que merece exaltação, é uma lágrima que vai ser enxugada e tudo mais. E aí a gente se perde às vezes, porque no meio do sofrimento, sentir desespero é algo perfeitamente natural. E como a gente lê Emmanuel, e Emmanuel diz que não pode ter desespero, e aí a gente se desespera, a gente fica na dúvida, né? Como se fosse aquela história, poxa vida, minhas lágrimas não são dignas de Jesus, né? Eu não tenho nem direito de pedir para Maria que interceda por mim, porque minha lágrima é de desespero. E não é bem assim, gente. Quando eles colocam essa situação do desespero, para que nós não fomentemos o nosso desespero, momentos de desespero, todos nós teremos. Cabe a nós buscar ajuda para que isso não se torne contínuo, não se torne intenso, não se a nossa rotina. Nós não podemos ter o choro, a lágrima, a autopiedade, mas no momento de sofrimento nós vamos ter autopiedade, momento de autopiedade. É óbvio. É um momento terrível, nós queremos colo, nós queremos que alguém chegue até nós, principalmente nós brasileiros, nós somos latinos, né? Emocionados, um povo emotivo, e nós vamos querer que alguém venha, dê colo, bata nas nossas costas, passe a mão na cabeça e fale, coitadinho, você está sofrendo muito agora. Mas ia querer que isso vire uma rotina, que todos nós tenhamos, né, queremos ser tratados como coitadinho o tempo todo, existe uma distância muito grande. Muito grande. Uma coisa é o momento, outra coisa é viver como um coitado, viver como um desesperado. Eu faço a gente lida, né, muito com pacientes em luto, e muitas vezes em lutos terríveis, perda de filhos, perda de pessoas muito amadas, as pessoas ficam de mal com Deus durante um tempo. E eu uso uma figura com as pessoas, que é mais ou menos assim, preocupa não. Quando a gente fica de mal com Deus nestas situações, é igualzinho quando uma criança de 1 ano e meio, 2 anos, vira para a gente e fala, eu não gosto de você, papai, eu te odeio. O que a gente faz com essa criança? Você olha para ele e fala, tá bom meu filho, papai te ama do mesmo jeito.
E 2 minutos depois, que para Deus seriam até 200 anos, sei lá, essa comparação, quando aquela criança vem correndo, às vezes até com um certo remorso, porque falou que não gostava do pai e da mãe, o que a gente faz? Como tio, como primo, como irmão? Você nem lembra. Aquilo não teve significado nenhum, né? Foi um momento. Outra coisa é nós alimentarmos esse sentimento, né, de afastamento de Deus, de afastamento da espiritualidade. Existe um hábito terrível no centro, né? Quando a gente está mal, a gente afasta do centro, né? A gente, é como se fosse uma forma da gente dizer, não estou bem com Deus, então não vou para o centro mais, né? Vou sair do trabalho mediúnico, vou sair do trabalho de caridade, da sopa, da visita. Quando eu estiver melhor, eu volto, né? É uma forma de inconscientemente, né, dizer o quê? Não estou legal com Deus, né? E aí eu me afasto. Essa é a visão que eu tenho da lágrima, né? E eu me preocupo, encerrando aqui com uma situação minha, eu sempre fui muito chorão mesmo. Eu sou o chorão do comercial de margarina. E uma fase da minha vida eu fui deixando de ser. E isso foi chegando a um ponto que começou a me incomodar, porque eu estava chorando pouco. Eu sou aquela pessoa que chorava no consultório, com as histórias. Eu me comovia, eu chorava no consultório. Leonardo, mas isso é antiprofissional. Dane-se, problema de quem estiver analisando profissionalismo, tá? Eu consigo me manter, a minha conduta nunca me afetou fazer um receituário, é óbvio. Mas isso sempre me mexeu comigo. E durante um bom tempo isso foi afastando. E eu fui, poxa, está errado. Eu não sou assim, né? E busquei ajuda. Tá? O que eu quero dizer? Busque ajuda se estiver chorando muito, mas busque ajuda se não estiver chorando, tá? Se o coração começar a ficar duro demais, cuidado. Isso não é sinal de saúde, isso é sinal de doença. Busquem ajuda, gente. Busquem ajuda no centro, busquem ajuda profissional. Busquem a ajuda dos amigos, busquem a ajuda da família. Vão me julgar. Fazer o quê? Procura o médico, procura o centro. Se você tiver com medo de procurar o centro que você frequenta, vai em outro. Mas busque ajuda, sempre, sempre. Sempre que estiver chorando muito e sempre que estiver chorando pouco. Alô, boa tarde. Boa tarde a todos e todas. É uma alegria poder estar aqui com vocês. Retornar a Goiás depois de alguns anos, principalmente depois desse momento, né, difícil que nós passamos, esse momento pandêmico, prova planetária com consequências individuais. Recentemente, eu vivenciei uma mudança na minha vida muito profunda. E um dia, eu fiquei tão fragilizado que eu chorei o dia inteiro. Chegou a hora de atender os pacientes, eu parava de chorar, atendia, depois voltava a chorar de novo. Em determinado momento, eu fiquei tão fragilizado que eu mandei uma mensagem de texto para minha filha, Ana Carolina, que mora em Berlim. A minha filha que trouxe um crescimento muito grande para a minha vida por ser uma filha trans, o que me tornou um homem melhor, um pai melhor, um psicanalista melhor e um escritor melhor. Então eu mandei uma mensagem de texto para ela e ela fez uma chamada de vídeo. E quando ela fez a chamada de vídeo, que a imagem se abriu, aí que eu comecei a chorar. Eu não conseguia falar. E ela ficou ali, como uma boa psicanalista, olhando para mim, e depois de um tempo disse assim: "Ô pai, não precisa ficar desse jeito. Não tome o mal dos outros para você. Você já ajudou tanta gente. Então pense nisso.
quando você ficar dessa forma, desse jeito que você está tão fragilizado. Eu descobri ali naquele momento o quanto é bom ter o colo de um filho ou de uma filha. O quanto é bom nós desconstruirmos alguns papéis instituídos na nossa sociedade, que nós acabamos tendo como absurdas e tentamos um papel ou um protocolo rigoroso de que o pai só faz isso, a mãe só faz aquilo e o filho corresponde daquela outra forma. E eu adotei como lema essa frase, quando me convidaram para vir aqui falar, eu tenho essa frase adotada: qual é a parte que me cabe nas lágrimas que eu choro. E nesse aprendizado todo que a vida me oportunizou, porque para vocês terem uma ideia do meu adoecimento, eu cheguei a lançar 4, 5 livros por ano, né? Como eu escrevo para crianças, jovens e adultos, então eu escrevo para tudo que é público, né? E eu fiquei 3 anos e meio sem escrever. A área de trabalho do meu computador tinha uns 15 livros iniciados e que eu abandonava. Então eu fiquei realmente fragilizado. E aí, o sinal de que eu estava me recuperando é que eu voltei a escrever, tanto é que estou lançando livros aqui no Congresso e tudo mais. Mas o mais importante que eu descobri é que quando a gente lê essa frase, no meu caso, eu passei a introjetá-la no meu comportamento enquanto criatura humana, é que eu aprendi que quando eu me indago qual é a parte que me cabe nas lágrimas que eu choro, eu passo de terceirizar as razões da minha dor. Eu paro. Qual é a parte que me cabe? Eu tenho a minha parte em tudo que eu construí e naquilo que eu vivo hoje. Então eu não terceirizo mais, não responsabilizo mais ninguém, assumo de forma madura o meu contexto como protagonista da minha própria história e abandono o comportamento que o Leonardo muito bem colocou para nós, que é o comportamento de se vitimizar, que é uma fragilidade, é um comportamento que visita todos nós, muitas vezes, em alguma circunstância, seja ela qual for. A gente quer buscar um escudo, uma proteção, e como nós ainda não acreditamos no amor como um instrumento de vida, e nem nos valorizamos a ponto de saber que podemos despertar afeto no outro, eu me vitimizo como forma de obter a atenção do outro e que ele venha em meu socorro. Pelo menos naqueles momentos em que eu estou atravessando aí as tempestades da minha vida. E isso foi muito marcante para mim, e foi muito importante, e é muito importante, e essa frase faz parte hoje do meu cotidiano e do meu aprendizado. Não apenas como pai, como homem, como psicanalista, como escritor, essa é a grande realidade. Nós precisamos considerar alguns aspectos que são fundamentais dentro da nossa cultura, a cultura, vamos colocar assim, entre aspas, judaico-cristã, que em muitas circunstâncias nos coloca sempre como vítimas e como coitadinhos. Isso, de certa forma, está introjetado. Com o advento da doutrina espírita, e eu acho isso muito singular, em 18 de abril de 1857, o espírito José do Patrocínio me disse uma vez que em 18 de abril de 1857 a humanidade recebeu a Carta de Alforria das Consciências. Então, a partir de 18 de abril de 1857, acabou a era da culpa. E a era que Jesus propôs, que a cada um é dado conforme as suas obras, o Espiritismo, como o cristianismo redivivo, vem nos dizer que iniciou-se a era da responsabilidade. Então, nós ainda não abandonamos a era da culpa, e o Espiritismo, né, é uma carta de alforria, alforria das consciências, emancipação, para que tenhamos uma maturidade, uma maioridade espiritual consoante, né, a tudo que a misericórdia divina nos oportuniza e nós muitas vezes negligenciamos. Nos colocamos como aqueles que são perdulários do tempo de Deus e do investimento que Deus faz em nós. E Ele investe. E nós somos perdulários. E nos colocamos nas posições, muitas vezes, que, ou de maneira presunçosa, nós queremos fazer coisas que nem Deus espera que façamos.
numa atitude de presunção de que nós temos que evoluir espiritualmente. E eu, como atendo meu público majoritário hoje no atendimento, são adolescentes, sabe, Leonardo, Júlia? E aí, o que ocorre diante desse meu público? Eu me deparo com garotos e garotas que vêm trazendo traumas introjetados por causa dessa cultura. Você não pode chorar, você tem que ser feliz de uma maneira linear e constante. Então a gente vive muitas vezes nos abandonando, nos negligenciando. Eu lancei um livro em 2018, se me permitem, chamado O Inimigo Íntimo. E nesse livro eu coloquei a seguinte frase: o cúmulo da rebeldia é você morar sozinho e querer fugir de casa. Mas não é da casa de alvenaria, é da nossa casa interior. E aí, quando a gente se abandona e abandona a nossa essência, nós nos fragilizamos. Então eu vivo longe de mim e eu sempre pergunto para as pessoas nas palestras: quanto tempo você passa em sua companhia? Eu moro sozinho, eu passo o tempo todo. Nem assim passa. A gente vive atendendo às demandas do mundo e vivemos sendo sequestrados pelas pessoas que não estão bem, que você encontra às vezes no corredor da sua casa. Você acordou bem, dormiu bem, e de repente a pessoa te dá uma resposta atravessada e você resvala na mesma vibração e já responde. Ou seja, você estava bem até aquele momento. Quando você recebeu uma resposta atravessada, você entrou na vibração e você se permitiu sequestrar emocionalmente. E eu me recordo aqui, se me permitem, do espírito Alta de Souza, que diz para nós e nos socorre, porque nós somos assim: nada dá certo, nada está bom. Faz uma prece. Olha, eu oro todo dia. Eu oro de manhã, eu oro de tarde, eu oro de noite. A oração não resolve. E aí Alta de Souza diz para nós: meu irmão, as tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado. Mas sei que às vezes choras consternado ao silêncio da força que interpelas. Volta ao teu templo interno, abandonado, a mais alta de todas as capelas. E as respostas mais lúcidas e belas hão de trazer-te alegre e conformado. Ouve o teu coração em cada prece. Peregrina da voz de Deus. E quando a gente não goza, porque nós somos criaturas desejantes e desejamos ser desejados. Eu não gozo, eu sofro. A minha capela interior está cheia de teias de aranhas, abandonada, e eu vou no mundo buscar as coisas que não vão falar no meu coração. Eu costumo dizer que nós nos manifestamos em 3 instâncias na Terra: instância espiritual, instância emocional e instância física. E essas 3 instâncias precisam estar em equilíbrio. Então, chore, mas não viva chorando. Pode ter raiva, mas não viva com raiva. Todos os sentimentos humanos, quando a gente tem uma ideia falsa do que é evoluir, parece que vão nos afastar da nossa humanidade. E para que a gente possa se espiritualizar, nós precisamos nos humanizar. É um caminho contrário. Então, quando eu atendo um adolescente que me fala das questões masturbatórias, eu digo para ele que a questão masturbatória é algo normal no desenvolvimento saudável da criatura humana. Não pode virar vício, porque vira doença.
mas ele ouve dizer que ele não pode pensar, ele não pode desejar. E aí a gente precisa dizer, tudo isso faz parte, nós só precisamos trabalhar o processo educativo, em todos os assuntos, em todas as instâncias em que nós somos seres humanos. Mas, fundamentalmente, as questões relativas aos nossos sentimentos, às nossas dores, precisam ser tratadas com mais leveza, com mais entendimento. Nós não conseguimos lidar com os nossos limites porque nós nos projetamos no mundo, naquilo que o mundo está trazendo para nós como um modelo perfeito, que não existe. Que possamos então administrar as lágrimas, entender que eu posso chorar como um dia eu chorei e sentei no colo da minha filha. E isso não diminuiu a minha autoridade como pai, não diminuiu o amor, nem a ascendência que eu tenho sobre ela. Mas eu posso dizer para vocês que ela ganhou uma grande ascendência sobre mim. Porque ser pai não é saber tudo. Não é ter tudo e ter a solução para todos os problemas. É aprender que a gente se desenvolve no processo de troca, como nós estamos trocando aqui essa tarde. Então, não te envergonhes das lágrimas que te cabe derramar, porque por detrás de todas as lágrimas existe sempre uma proposta educativa. Por mais alta que seja a montanha, ela jamais vai encobrir a luz do sol. Tenha isso em mente e entenda que ninguém caminha na terra à revelia do amor de Deus. Mesmo que nos sintamos algumas vezes tristes, abatidos, fragilizados e precisemos enviar uma mensagem para a filha, para que ela venha em nosso socorro. Obrigado. Oi, não estava preparado para esse final. Quase que eu entrei na onda aqui, já comecei a chorar, mas segurei, respira. Vamos lá. Muito interessante, né? Ouvir o Leonardo, ouvir o Adeilson trazendo essas experiências sobre o choro e sobre a nossa responsabilidade, a parte que cabe a cada um de nós perante esse choro, que todos nós temos, porque somos humanos. E aí o Leonardo comentou do Divertidamente, o filme da Pixar, que é fabuloso, ele traz ali as emoções básicas e como elas interagem. E o filme retrata algo que é uma realidade da nossa vida, quando muitas vezes a gente pega uma dessas emoções, levanta o tapete da sala e coloca ela ali embaixo. E aí quando essa emoção vem de novo, a gente toma ela na mão, levanta o tapete e coloca aqui embaixo. E aí um belo dia, a gente está passeando, passando ali pela sala, tropeça e cai. Porque o tapete virou uma lombada. É quando a emoção não é vivenciada, experienciada, ela acumula. E ao acumular, ela nos dá dois caminhos. Se você é uma pessoa que tem facilidade de colocar isso para fora, de se expressar, no ápice, você explode. Pode explodir de raiva, explodir de medo, explodir de tristeza. Se você é uma pessoa mais introspectiva, que tem dificuldade de falar sobre as suas emoções, de se abrir com o outro, de procurar um profissional da saúde mental que possa te ajudar, o processo é inverso. Você implode. É por dentro que essa emoção represada muitas vezes tira de nós a nossa paz, a nossa tranquilidade. Mas o assunto está pesado, né? Vamos falar de uma coisa mais leve.
Porque quando eu vi o título, né, a parte que me cabe nas lágrimas que chora, eu pensei, eu acho que a gente tem que levar, né, eu me propus a trazer aqui para a nossa conversa, e depois abrir também para as participações, temas que a gente possa debater, discutir com as pessoas ao nosso redor, e que a gente perceba qual é a parte que nos cabe nas lágrimas que a gente chora perante esses temas e que a gente promove o choro nas outras pessoas. Então eu pensei em falar sobre futebol, política e religião. Pode ser? A moça me pediu calma, ela falou, um ou outro. Os três? Os três. Pode ser? Vocês entram comigo nessa? Se alguém sai chorando, a culpa não é minha. Mas por que, Júlio, vir no Congresso Espírita de Goiás falar sobre futebol, política e religião? Alguém aqui já discutiu um desses temas? Não, eu sou espírita. Eu só discuto espiritismo. Nem discuto, que é uma conversa fraterna. Né? Mas somos humanos, porque a hora que a gente sai ali do Congresso, é outra história, né? Assuntos como esses, que são calorosos, eles despertam uma capacidade humana que no mundo de provas e expiações como nós estamos, ela é muito presente, chamada apego. Vocês já ouviram falar do apego? Talvez sejam pessoas apegadas. E aí o que eu quero compartilhar aqui hoje é um conceito, um estudo, né, sobre o apego, do ponto de vista filosófico e do ponto de vista prático da nossa vida, divididos em 5 níveis. E aí você vai poder sair daqui hoje, além de saber da parte que te cabe nas lágrimas que chora, também saber o quanto você está apegado a assuntos que te fazem chorar. Vamos nessa? Bora. Está todo mundo esperando. Eu vou falar para minha vizinha que a culpa é dela. Vamos ver. Nível 1. Primeiro nível em relação ao apego. É um nível que ele é chamado de o eu autêntico. Eu autêntico. Nesse nível, você tem um certo interesse sobre o assunto. E aqui vamos usar exemplos leves também, como futebol, política e religião. Você tem um interesse sobre, por exemplo, futebol. Você até pode ir no jogo, assistir um time jogar, mas aquilo não mexe em absoluto com a sua vida, com a sua autoestima, com o seu humor, não mexe com nada. Você tem um profundo controle sobre as suas emoções, você faz uma boa gestão dessas emoções e da reação que você vai ter. Se ganhou, se perdeu, se foi pênalti ou não foi, tudo bem. Bom, segundo nível já é um nível de preferência. É aquele nível em que você faz uma escolha por uma das opções vigentes. No caso do futebol, você escolhe um time. No caso da política, você escolhe um partido ou um político. No caso da religião, você escolhe a religião que mais se afiniza. Então, você tem a experiência com essa escolha, você se emociona com aquilo que está acontecendo, você vai no jogo, você fica feliz. Eu escolhi o time que ganhou. E você está ali vivenciando o que essa experiência te traz. Mas você não se enrosca nesse assunto. Acabou o jogo, acabou. Segue a vida. Nível 2. O nível 3 de apego é um nível de identidade. Você escolhe um time e vai assistir o jogo desse time. Se o time ganhar, você fica feliz. Afeta a sua autoestima. Você curte, faz festa, tira foto, brinca com amigo, né? Manda no WhatsApp, usa a camisa do time.
Mas ainda que nesse nível você tem uma certa identidade com aquela camisa, com aquele time, isso não diz sobre a sua identidade. Você consegue, por exemplo, conversar com um amigo que torce para outro time. É mais ou menos a situação que nós estamos aqui. Não sei se vocês perceberam, mas Leonardo e Adeilson estão muito mais próximos. E os corintianos, do meu lado esquerdo. Aí você vê que só tem meia dúzia aí, que também é corintiano. E um São Paulino desse lado. Tá todo mundo sofrendo, né? Tá todo mundo sofrendo. Mas, por mais que a gente pense diferente e escolha diferente, a gente bate papo, dá risada, brinca. É um nível ok. O nível 4 e o 5 são perigosos. O nível 4 de apego a qualquer assunto da nossa vida, tá? Por isso que eu trouxe assuntos que são mais leves para a gente pensar. É um nível de interiorização. Você fez uma escolha, mas a derrota ou a vitória da escolha que você fez, ela representa a sua derrota ou a sua vitória. Você se afeta a ponto de aquilo acabar com o seu dia ou te levar às alturas, te colocar nas nuvens. Porque a escolha que você fez foi a melhor ou a vitoriosa naquele momento. Nesse ponto, uma conversa simples já não é tão possível. Já não dá para acontecer. Você olha para outra pessoa e você fala assim, é melhor a gente nem se falar hoje. Porque seu time ganhou do meu. Corinthians recentemente, né? Quebrou o tabu. Uma tristeza, mas faz parte. Eu fiquei um pouco em depressão. Chorei, talvez. Tem um outro nível. E esse foi o quarto. O quinto nível é o que nos últimos anos nós vimos uma ascendência em relação às pessoas, à sociedade que a gente vive. O mundo de provas e expiações foi alçado à altura dos nossos apegos, porque é um nível de fanatismo. Você conhece alguma pessoa que é fanática? Todo mundo conhece, né? Todo mundo conhece. Não somos. Conhecemos. Somos espíritas, congresso espírita, autenticidade, caridade, aquelas coisas todas, né? Tá todo mundo, não, tranquilo. São Paulo pode perder o campeonato inteiro, não tem problema. Pode, não, rebaixado não. Rebaixado não. Aí, esse nível de fanatismo, ele é um nível em que o outro se torna um inimigo. O outro se torna uma ameaça à sua existência. Quando a opinião do outro é diferente da nossa, e ela chega até nós, isso afeta a minha existência. Você não está mais falando sobre o time, porque eu sou o time. Você não está falando mais sobre o político ou o partido, porque eu sou o político ou o partido. E nem sobre a religião, porque eu sou a religião. E pode parecer que não. Mas entre nós, espíritas inclusive, temos esse nível também do fanatismo em que não há conversa. Você não consegue dialogar com outras religiões, porque eles estão errados e nós estamos certos. Porque a verdade é uma só e ela está aqui comigo. E a gente não se abre para o outro. Esses níveis de apego, no que eles ressoam na nossa vida? No fato de que muitas vezes
talvez alguns de nós aqui tenhamos passado por isso. Provavelmente Leonardo e Adeilson receberam pessoas assim nesses últimos meses, em que houve uma ruptura das relações. Famílias que deixaram de se falar. O Natal já não tem como eu estar no mesmo ambiente que aquela pessoa. Fanatismo, apego. Há uma coisa que daqui a 200 anos, 500 anos, 1000 anos, nas nossas próximas encarnações, ninguém vai nem lembrar que o Corinthians ganhou de São Paulo, quebrou o tabu. Não vai lembrar. E a gente se apega àquilo, porque nos falta, muitas vezes, um senso de identidade própria, como espíritos em evolução, espíritos que estão além dessa matéria. E aí, o que a gente faz com isso? Três coisas que são importantes para fechar aqui a minha fala, a gente abrir também para a participação de vocês. O primeiro é um chamado à presença. E uma vez eu ouvi uma palestra em que o palestrante falou uma frase que me marcou muito, que ele disse assim: o amor habita na presença. O amor habita na presença. Eu tenho certeza que quando a Adeilson ligou para Ana Carolina, e ela ficou, parada, presente. O amor habitava. Quando a gente se coloca presente na vida das pessoas, de maneira autêntica, o amor habita ali. Além disso, a abertura para ter outras visões de mundo também nos permite diminuir o apego às nossas próprias convicções. E aí a gente vai lembrar de Sócrates, próximo a um conhecimento absurdo, que talvez a gente nunca tenha chegado perto da capacidade de conhecimento dele, ele percebe que quanto mais ele sabe que não sabe nada. E a gente está convicto de que sabe tudo. Hoje, nessa encarnação, nesse minúsculo planeta que é um pontinho azul mergulhado no universo. E para fechar, também é importante que a gente aceite que todos nós transitamos nesses níveis de apego. Todos nós, em algum momento. E está tudo bem. Quando a gente consegue reconhecer, expressar e gerenciar a emoção que vem quando a gente percebe isso, já é um primeiro passo. E é um passo, e aí eu me permito aqui uma licença poética a Leon Denis, que ele não venha me atormentar hoje à noite. Ele lançou um livro que é O Problema do Ser, do Destino e da Dor. E a minha licença poética é para dizer que, muitas vezes, o nosso problema é ser o destino da dor. O nosso problema é ser o destino da dor, porque a gente se apega à dor. A vitimização que o Leonardo trouxe é gostosinha. Não é confortável? Porque você se vitima e alguém vem e te faz um carinho. Que é diferente de você estar frágil, encontrar um colo e se fortalecer. A vítima se apega àquele mimo constante, àquele carinho que não acaba. Esse é o problema de ser o destino da dor. Como é que a gente inverte isso? Tendo o destino do amor. E também levando o amor até as pessoas. Obrigado.
como a gente ainda tem um tempo de sobra, e como eu prometi no começo, se vocês tiverem alguma pergunta, eu vou pedir que vocês estejam levantando a mão para a gente estar recolhendo essas perguntas para vocês, tá? Para eles responderem todas, ok? Alguém tem? Pega lá, vou cá também. Eu vou aproveitar para ajudar também. Já vou pegar a sua também, tá? Tá com papelzinho? Não? Tem uns papeizinhos? Sim. Não. Esse aqui. Deixa eu só entregar. Já vamos... Deixa eu passar aqui. Só para entregar. Leva lá pra mim. Eu vou entregar aqui pro rapaz. Você podia cantar enquanto espera, né? Pois é, estava aqui. Pode virar uma reunião de desobsessão. E eu achei interessante na hora que você falou do Sócrates, né? Inesquecível, né? Em 82, 83. Olha lá. Olha o apego. Eu falando de um grande filósofo, ele traz um certo jogador aí. Meu anjo da guarda avisou para eu não fazer isso, mas desculpem, foi irresistível. Foi irresistível. Em relação às lágrimas, gente, é só uma coisa que é bom lembrar, né, que até o nosso mestre chorou, viu? Três vezes. Três vezes. E uma das vezes que ele chorou, que eu acho mais... que mais me chama atenção, porque mostra ali todo um processo da lágrima, né? Da lágrima saudável, foi com Lázaro, né? Ele chega, né, no Evangelho de João e diz, né, na hora que chega, né, que Lázaro, vou resumindo, né? Lázaro estava morto e enterrado, né? E Jesus chorou. Aí primeiro ele chora, é um dos versículos mais curtos da Bíblia, e Jesus chorou. Ponto. E o que ele fez? Ele chora e pede para abrir o túmulo. Ele age. No que ele começa a agir, ele vai e levanta Lázaro dos mortos? Não. Ele faz uma prece. Ele eleva o pensamento a Deus, faz sua oração ao Pai, e após ter feito a oração ao Pai, ele vai resolver o problema que tinha causado o choro. Eu acho, né, esse choro de Jesus muito simbólico, né? Ele chora, ele sofre, mas ele age. Além de agir, ele pede ajuda. Jesus só ia pedir ajuda para Deus mesmo, né? E ele pede ajuda para Deus. A gente pede ajuda para Deus e pede para os amigos também, tá? E depois ele age. E eu acho fantástico essa vez, das 3 vezes que ele chorou, eu acho muito bacana essa vez do Lázaro, porque para mim é muito didático. Sofra, chore, se permita o momento, haja, faça alguma coisa, mas antes de ajuda, peça ajuda. Essa ajuda muitas vezes, gente, vai ser abrir o Evangelho, vai ser pegar um conselho com o pai, com a mãe, com a filha, tá? Siga esse processo. Eu acho que essa vez que Jesus chorou, eu acho que ela é muito didática. Eu acho que serve aí como um pequeno roteiro de agirmos perante as nossas lágrimas. Bom, a gente já vai recebendo aqui as perguntas. À medida que vocês forem terminando de escrever, vocês podem estar me entregando, tá? Valendo. A ideia é que a gente tente ser um pouco mais breve para que todos possam, além de ser respondidos, vocês também todos responderem eles, certo? Primeira pergunta que a gente recebeu é a seguinte: adultos que na sua infância ouviram frases como cala a boca, engole o choro, podem gerar emoções represadas e doenças futuras? Fale um pouco sobre este assunto. Adeilson, acho que... Bom, é evidente que sim. É evidente que toda repressão, toda castração acaba gerando traumas. Pode fazer com que a criança que passou muito tempo ouvindo esse tipo de afirmação, ou ainda sendo comparado com outro, ou sendo adjetivado, se torne um adulto inseguro, uma pessoa que tenha dificuldade de se manifestar, de se relacionar, que não tenha autoestima. É importante a gente dizer que os nossos pais, eles nos passaram virtudes.
mas eles também nos passaram muitos traumas. E em passando traumas, evidentemente que não foi de uma maneira consciente, porque eles também receberam traumas. Então a educação em alguns processos ela se repete. E muitas vezes a gente está fazendo com os filhos aquilo que fizeram conosco. Eu escrevi no Instagram, antes de ontem, coloquei a seguinte frase: dos gritos que você dá com seu filho, porque tem gente que educa gritando, e tem gente que educa dando palmada também. Quanto dos seus gritos e das suas palmadas não seriam direcionadas para os seus pais hoje? Então a gente repete, a gente, sem perceber, acaba levando para o nosso processo educativo práticas traumáticas que os nossos filhos, as nossas crianças assimilam. Por isso que é muito importante nós estarmos ressignificando, entendendo que com filho a gente não fala, não se deve falar com filho. Com filho a gente conversa a gente não perde autoridade, mas a gente oportuniza que eles se manifestem através da fala, através do silêncio, através de qualquer postura que nós, enquanto educadores, precisamos estar prontos para ouvir, não só com os ouvidos, mas para termos uma percepção daquilo que os nossos filhos precisam e necessitam. É difícil responder sucintamente esse tipo de pergunta, né? Poderia falar mais, mas me calo. Júlio, completar algo. E aí eu vou só pegar um pouquinho da frase da minha fala. Tem uma pequena vantagem quando você vê que os seus traumas, as suas inibições têm a ver com o comportamento do seu pai, com a sua mãe. Você sabe a causa, origem, né? Como eu falei em relação às lágrimas, né? É uma postura que a gente tem que ter. Aconteceu, não dá para mudar o passado. Já que tem essa consciência, é o que o Adeilson falou a respeito do ressignificar. Vamos ressignificar isso e construir um adiante, tá? Tem essa pequena vantagem. Pelo menos você já consegue identificar isso. Isso facilita o trabalho de ressignificar o processo e seguir adiante. Não que seja fácil, é extremamente difícil, custoso. Às vezes você vai gastar algumas encarnações, lembrar que você não reencarnou naquela família à toa, né? Às vezes você vai gastar aí umas 5, 10 encadernações para que consiga, é um escritor aqui, né? Consiga sair desses traumas, né? Mas tem essa pequena vantagem que facilita esse processo de ressignificar, dar um novo significado à experiência que você viveu. Que além do personagem pai, tinha alguém que também tinha traumas, até para você exercer a prática do perdão, vai te ajudar muito. Então nós temos que ter um olhar diferente para os nossos pais também. E aí a gente compreende. Por isso que a fala dele foi muito oportuna. Pode ser um agravante no aumento de suicídios? Posso? É interessante essa pergunta que traz o choro associado ao materialismo, né, que é uma fraqueza. E alguns de nós aqui vamos lembrar um pouco de frases como: homem não chora, engole o choro. Isso aí é beleza, é fraqueza. Você é menininha. Alguém já ouviu aqui? Algum dos homens? Sabe por que eu estou trazendo isso? Porque mais do que um contexto materialista, nós estamos falando de uma sociedade patriarcal. Uma sociedade onde a figura masculina é uma figura de força, poder, imponência, imposição. E essa estrutura patriarcal que vem já de muitos anos, em que em sociedades antigas já foi matriarcal, veja só, hoje é patriarcal, ela gera situações como essas, em que o choro, a expressão de uma emoção e de um sentimento, é uma fraqueza. Isso te torna menos do que outra pessoa. E que, de maneira
preconceituosa é associado às mulheres. Estatística de suicídio. Os homens suicidam mais do que as mulheres. Em média, 3 vezes mais. 3 vezes mais. Ainda que as mulheres sejam mais diagnosticadas com depressão, por exemplo. Por quê? Quem aqui busca ajuda? Quem se cuida? Quem vai em médico? Quem tem cuidado, em geral, não são as mulheres? Porque para um homem se cuidar é fraqueza, né? Por isso que as estatísticas não só de suicídio, mas de câncer de próstata, por exemplo, estão crescendo. Porque é uma vergonha, eu não posso me cuidar, que absurdo. Então a gente associa o materialismo, né, que veio da pergunta, com uma sociedade patriarcal que torna o choro uma fraqueza e que por não expressar, ou a pessoa explode, ou a pessoa implode. E às vezes isso tira a própria vida também. Bom, eu queria só tomar a liberdade e complementar a fala do Júlio fazendo uma recomendação. Existe um documentário no YouTube que chama O Silêncio dos Homens, é um documentário de 1 hora mais ou menos, que é muito bom e ele fala exatamente sobre isso, essa liberdade e a construção que o homem precisa ter, de mostrar esse lado um pouco mais sentimental, esse lado um pouco mais emocional e que isso não o torna menos homem. Só aproveitando que o Dudu falou, esse documentário está no canal Papo de Homem. E eles têm mais 2 ou 3 documentários. Eu assisti esse faz umas 2 semanas, é espetacular. Vale muito a pena. Bom, e a próxima pergunta é a seguinte. Eu tenho momentos na minha vida em que eu me sinto para baixo e tenho vontade de chorar, porque acho que vou me sentir melhor. Porém, não consigo. O que poderia me fazer parar de chorar? Deixa. Ah, sim. Então ele quer saber, ele perguntou então, pelo que eu entendi, é que existem momentos que ele sente que se chorar vai ficar melhor, mas não consegue chorar. O que ele faz, o que ele poderia fazer para chorar, é isso? Ótimo. Como eu disse, nós vivemos uma outra fase da humanidade em que a humanidade se torna muito extrovertida na maioria das sociedades humanas atuais, né? E só lembrar que esse não é um fenômeno novo. Isso aconteceu no fim da Grécia, durante uma grande parte do Império Romano. A sociedade era extremamente extrovertida, a diferença é que lá não tinha Instagram, então eram os muros, então se pichava. Era muito comum, tudo era muito aberto, tudo era muito exposto, né? Tinham várias pessoas que eram pagas na Roma Antiga, que ficavam ali lendo, falando em voz alta, em público, sobre a vida das pessoas. Você pagava para ela ficar falando da sua vida. Coisas boas e ruins, ela paga, né? Que seria mais ou menos o que é parecido com o Facebook, Instagram, etc, etc. Então, não é um fenômeno novo na história da humanidade. Nós já vivemos isso antes. A diferença é hoje nós temos a tecnologia. E esse mundo extrovertido, é claro, ninguém quer mostrar fraqueza, ninguém quer mostrar que tem problema. Vai muito de encontro ao que o Júlio acabou de comentar aqui, né? Essa sociedade patriarcal, machista. E é interessante que durante essa evolução, né, hoje em dia isso é exigido que mulheres também não chorem, né? Isso deixou de ser uma exigência masculina, né? Levou-se esse dado. Por quê? Porque quem chora não é produtivo e não é bonito. É isso. Chorar é feio. Estraga a maquiagem. Estraga a maquiagem. Enche o rosto. Se você está chorando, você não tem jeito de produzir. Não dá. E hoje, né, como nós vivemos a era dos coaches, né, você tem algum problema, acorde 5 da manhã, não está resolvendo, então acorde às 4h30. E tome o banho mais frio ainda. Certo? E use alguma frase bonita lá do estoicismo, né,
perverteram o estoicismo de uma forma, né, o estoicismo que tem muito mais a ver com o cristianismo do que com o coach, mas perverteram. Você bota uma frase bonita de Sêneca e pronto, né? Sangue nos olhos. Vocês entendem? Então é isso. Então está cada vez mais difícil de chorar. Como é que você vai poder? Entre em contato com as emoções. Entre em contato com as emoções. Como? Busque coisas. Vou pegar isso aí. Busque filme de mulherzinha. É sério. Busque coisas que vão te emocionar. Entre em contato com as emoções. Leia. Leia. Medite. Pense. E é interessante, né? Tem uma frase de Tolstói, do século XIX, né? Por Deus, pare! Pare e medite um pouco. Né? Tolstói coloca, né? Que como que um ser humano pode viver sem meditar um pouco? Então, para. Mas eu não posso parar. Mas lógico que pode. Muito desse tempo que você está gastando aí está na rede social. E você pode parar um pouco e meditar, leia, assista filmes um pouco mais profundos. Ah, mas se eu assistir eu vou chorar. É para chorar mesmo. Está precisando. Está precisando. A nossa sociedade, se a gente analisar como um todo, ela está precisando de chorar um pouco. Não precisa chorar em público. Tá? E, infelizmente você vai ser criticado. Mas leia, né? Entre em contato com as emoções, analise melhor suas emoções, assista filmes de boa qualidade, é claro, não é para sair vendo coisas pessimistas. Leia, medite, leia os livros espíritas. Como diz, se alguém quer chorar, leia 2000 anos, leia Paulo Estevão. O Haroldo uma vez falou, né, que Paulo Estevão tinha que vir com uma caixa de lenço junta, né? E eu concordo, acho que uma caixa de lenço para Paulo Estevão é pouco. Tá? E é isso. E isso vai ajudando a gente, se você se permitir, vai te ajudar a ter mais contato. Então leia, assista bons filmes, veja coisa boa e medite. Medite sobre o que você leu, medite sobre o que você assistiu, medite o porquê que aquilo te fez chorar, tenta entrar em contato. Que aí, além de você poder chorar, você vai conseguir analisar um pouco as emoções e isso vai ser mais produtivo ainda. Posso fazer uma indicação? Eu gosto muito de ler, gostei que o Leonardo trouxe nessa questão da leitura e me emociono lendo, o que é uma droga, porque embaça a vista, você não consegue ver o resto, né? Você está ali ansioso para ver o que acontece. Então, vou fazer uma indicação, O Pai Pródigo, livro do Adeilson. Chorei igual criança. No final é impressionante. São obras assim que fazem a gente tomar contato com as nossas emoções. Outra coisa, outra indicação também que pode funcionar, né, para algumas pessoas é a música. A música, ela acessa a nossa mente, até o nosso espírito de uma maneira diferente. Até porque ela sai um pouco do mental. A gente vive muito no mental hoje em dia, né? Como o Leonardo falou, é essa sociedade produtiva que tem que fazer o tempo todo e perfumar. E a gente esquece um pouco de sentir. A gente não dá tempo para sentir. Aquela frase, né, que eu disse, o amor habita na presença. O amor por nós mesmos também habita na presença. Tira um tempinho para você. Bota uma música que você gosta, que te toca o coração, que te traz uma lembrança boa. Fecha o olho e vai. Mas se quiser fazer de olho aberto, esse livro do Adeilson é emocionante. Você pegou pesado nesse, né? Eu preciso confessar. O Adeilson é bom para tirar lágrimas, né? Tem uma obra dele que eu li, Vossos Jovens Profetizarão. Nessa Ótimo também. Eu não me aguentei. Nessa eu também desci em lágrimas. Bom, farei aqui a última das perguntas que fizeram para a gente. Com relação às lágrimas. No caso do desencarnar de uma criança ou uma pessoa por câncer, o resgate é coletivo, por afetar os pais e os familiares. Mas é mais de quem sofreu o processo da doença? É correto pensar por esta linha de raciocínio? Bom, primeiro eu vou parar de escrever, né? Não faça isso.
cada personagem dentro do contexto tem a sua própria história. Então, vai ter uma percepção diferente, a consequência é diferente. Um mesmo fato, para nós três aqui, vai trazer conotações diferentes e aprendizagens diferentes. E se tratando de emoções humanas, não podem ser padronizadas nem formatadas. Seja em qualquer grupo de pessoas, seja com os filhos, entre nós três, entre vocês e vossos familiares, emoções não são padronizadas e são sentidas de acordo com a capacidade cognitiva de cada um e com a sua evolução. Então, uma prova de desencarne com câncer, de repente, quem passou pelo processo do desencarne por essa doença degenerativa pode ter se liberado de alguma dificuldade, de algum karma, de alguma... Eu não gosto de usar essa palavra, mas vou colocar entre aspas, de alguma dívida dentro do seu histórico reencarnatório. Então pode ser um benefício para um, pode ser uma lágrima para o outro, que tem que aprender que a vida é assim mesmo, que ela é cíclica, um dia a gente chora, um dia a gente ri, essa é a vida. Em momentos é muito difícil, é muito duro viver, mas essa é a vida, então a gente tem que fazer valer a pena. Em vários anos, né, dando cursos na Casa Espírita, eu até comentei aqui o senhor cedo na outra mesa que eu participei, né, que fizeram uma pergunta muito específica. E durante esses anos, né, o pessoal que estava mais acostumado comigo acostumou, né, já sabia o que eu ia responder. E a resposta é: não sei. Porque são situações extremamente individuais, como a Deus colocou. É muito individual, né? É um resgate para os pais, é um resgate para a criança, é um aprendizado, né? É um aprendizado para todos. O aprendizado é principalmente para quem? Para quem aproveitar melhor. Sim. Acho que seria a melhor resposta, né? Por quê? Porque são individualidades, né? Cada um ali está no processo. E cada um está vivendo de uma forma extremamente diferente, o pai de uma forma, a mãe de uma forma, a criança de outra forma, e que nós não sabemos o que é o combinado para cada um, né? Falar sobre situações muito específicas é algo muito, muito complexo, porque às vezes aquela pessoa que a gente acha que é o maior, o maior interessado, para quem a espiritualidade mais programou aquela situação, na verdade está ali de apoio. Aquela pessoa, nossa, fulano precisa daquela situação mesmo. Não, aquilo é o que menos está precisando. Certo? E às vezes aquela pessoa ali, tá? Então isso é muito difícil. Mas é claro, é um aprendizado para todos, é um aprendizado para a paciência, né? São lágrimas aí que vão deixar marcas para todos, né? E situações que quem acompanha de longe já sofre, né? E já aprende, eu espero. Então não dá para dizer. Cada um vai aprender de uma forma, esperamos, né? Que aprendam, né? Porque o Pai de misericórdia não quer sofrimento para ninguém. O Pai só quer que a gente aprenda a andar pouco a pouco com as nossas pernas. Júlio? Realmente a individualização do sentimento, ela é uma realidade. Cada um aqui sabe da dor que carrega dentro de si e perante uma situação dessa, que infelizmente no planeta que a gente vive ainda existe. São as doenças que levam as pessoas que a gente ama ou muitas vezes nos acometem. Mas ouvindo o Leonardo falar e o Adeilson também, eu lembrei logo no início, na fala deles, que o Leonardo usou o exemplo, né, do pai, que a criança vem e fala, eu te odeio, e o pai, né, dá uma risada, fala, tudo bem, eu te amo, segue a vida. E fazendo essa reflexão com Deus, Criador de tudo e de todos, soberanamente justo e bom, perfeito. Perfeito. E essa perfeição de Deus, ela está em todo o universo. Ela está na nossa vida, ela está em todas as situações. Por mais que a gente não enxergue muitas vezes,
porque a gente tem uma visão ainda muito limitada disso tudo. E essa visão de Deus como esse pai, ou essa mãe, ou essa figura familiar que nos acolhe, é aquela que diz para a gente que tudo o que acontece no universo tem um combustível, uma ferramenta. E aí, pegando a fala do Adeilson também no início, que usou o amor como ferramenta. O amor como ferramenta. A gente passa por inúmeras situações de sofrimento, de dor. No fundo delas, e um dia nós vamos entender, sim, tinha um profundo sentimento de amor de Deus, que a gente ainda não é capaz de entender. Tem muito arroz e feijão pela frente para a gente evoluir, compreender dos mecanismos evolutivos. Mas quando a gente aceita que isso vem do amor, até aquela ideia que muitas vezes pode surgir de que alguém foi castigado com a doença, que alguém foi punido com a dor e o sofrimento, cai por terra. Essa é a carta de alforria que a gente recebe também. A culpa deixa de existir. E a culpabilização, inclusive de Deus, perde o sentido. Porque o que vem de um pai amoroso e bondoso é só amor. Cabe a cada um de nós conseguir absorver essa energia, usar como ferramenta e poder lidar com as situações que vão surgir na nossa vida. Maravilha, gente. E agora, para finalizar, eu gostaria de fazer o convite para Adeilson, ele fazer a nossa oração final. Pode ser? Sim. Vamos então unir os nossos corações. Vamos nos desconectar do celular, das inquietações, das angústias, de qualquer sentimento que porventura tenha trazido um desconforto para a nossa alma. E dentro de uma mesma ideia, de um mesmo ideal, a gente une os nossos corações para agradecer por esse momento oportunizado pela misericórdia divina, para que pudéssemos aqui aprender, beber a água que sacia a sede do Espírito, como aquela água oferecida pelo Cristo à mulher samaritana. O mundo, Senhor, nos vende e nos fornece a água salgada da ilusão, nos dando cada vez mais sede, aumentando o nosso vazio. Com simplicidade e sabedores da Tua presença, te agradecemos pela água do Teu Evangelho, que vem pacificar os nossos corações. Que possamos então, no exercício e no aprendizado, diminuir a voz dos nossos desejos que ecoa e promove a gritaria mental, repercutindo na nossa alma. Silenciar os desejos, para que outras vozes superiores possam ser ouvidas, ajudando-nos na travessia por essa existência. Que Tu possas estender a Tua mão amorosa sobre todos nós e nos abençoar hoje e sempre. Assim seja. Amém, gente. Obrigado. E aí, lembrando que grande parte das obras que a gente citou aqui estão à venda lá na livraria. Então, se vocês quiserem adquirir elas para estar mais por dentro de tudo que foi dito aqui, ok? Lá na livraria vocês conseguem encontrar todas elas. Agora, se vocês ficarem aqui, vai estar acontecendo a pintura mediúnica, tá? Então, se vocês quiserem presenciar este momento da pintura mediúnica, estará começando aqui no Lago Azul. Caso queiram presenciar a noite artística, é só irem para o Rio Vermelho, que logo, logo a gente vai dar início às 6h30. Até esse momento, vocês estão livres para fazer um lanche ou então se liberarem, né? Caso queiram.